Aleluia. Boa noite, igreja. Que a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês. Amém? Não precisamos de mais nada. Glória a Deus. Pode se assentar, por favor. As crianças podem estar saindo. Hoje é uma noite muito especial porque nós estamos na presença do Senhor. Amém? Vamos abrir a Bíblia. Tem algum vento mirado para cá? Acho que é aquele. Você diminui lá um pouquinho, por favor? Só diminuir, não precisa nem desligar, por favor. Isso. Senão a Bíblia aqui não para. Vamos abrir a palavra do Senhor, por favor, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 26. Nós vamos ler o 26 e depois o 28. E o tema da palavra dessa noite é: por que desejamos tanto quem nos menospreza? Por que você deseja tanto quem menospreza você? Vou tomar como base aqui a palavra, a vida de Salomão. Vamos ler. Versículo 26 diz assim, ele dizendo, né? Achei coisa mais amarga do que a morte. A mulher cujo coração é rede e é armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus, fugirá dela. Mas o pecador, ele virá a ser seu prisioneiro. Versículo 28. Juízo que ainda procuro e não achei. Entre 1000 homens eu achei um, como esperava. Mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. Vamos orar, igreja? A palavra dessa noite é uma palavra bem difícil, mas ela vem para nos limpar e para nos libertar. Amém? Então vamos orar. Senhor, nós consagramos a palavra consagramos a sua palavra essa noite. Nós consagramos ao Senhor. Foi o Senhor que fez, Pai. Foi o Senhor que criou, foi o Senhor que formou. E nós estamos aqui, Pai, com muita expectativa para saber o que o Senhor tem para nós essa noite. Eu me preparei, Senhor, mas eu sei que o Senhor fala sobre as entrelinhas. E eu estou aqui para ouvir a sua voz, Pai. Que seja uma palavra vinda do Senhor, Pai, e não minha, de forma alguma. E não nos deixa, Pai, mente nenhuma que essa noite devagar e tomar caminhos assim que não vai entender a palavra. Que ela venha nos limpar, nos exortar, que ela venha essa noite ao encontro naquilo que todos nós precisamos. Abençoa aqueles que não puderam estar aqui, que o Senhor guarde todos que foram fazer Enem, que o Senhor guarde todos aqueles que avisaram que estão viajando, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, pelo poder do nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Salomão aqui está expressando ponto de vista dele, certo? Do ponto de vista dele, algumas visões que são negativas, ou então é um desapontamento dele em relação às mulheres, né? E sobre mulher, pelo jeito, o homem entende bem, né? Deve entender, né? Não é possível. Ele afirma que não encontrou uma única mulher justa na sua extensa busca. Fora as mulheres que ele conhecia, as que ele teve relacionamento somam 1000 mulheres. 700 esposas e 300 concubinas. Misericórdia. Então ele não encontrou de forma alguma uma em 1000. Mas em 1000 ele encontrou um homem. Eu não duvido não, se ele não está falando dele mesmo, viu? Eu não duvido isso.
Não duvido, porque Jesus não tinha vindo ainda, né? Então, o único justo pode ser que seja ele. E eu quero aqui citar para vocês os nomes, de pelo menos falar sobre 3 mulheres, citar pelo menos 3 nomes de mulheres que se envolveram com Salomão. Não vou pedir para... Não, pode abrir, eu não vou ler, vocês vão lendo. 1 Reis 3, versículo 1. Não sei se vai precisar ir para o 2, Tiago. Mas a primeira mulher, a segunda mulher, que Salomão se envolveu foi a filha de Faraó. Mas ela foi a sua primeira esposa. Quer dizer que com a mulher da vida dele, o amor da vida dele, que seria a primeira mulher, ele não pôde se envolver com ela. Quer dizer, de uma certa maneira ele se envolveu sim, mas ele não pôde casar com ela. Então a primeira é filha de Faraó, que foi a sua primeira esposa. Está mencionada em 1 Reis 3:1. Foi a filha do Faraó, que é rei do Egito. Mas o casamento não envolveu o quê? Amor. Não era nada romântico. É só estudar lá e analisar. Por quê? Porque o casamento foi uma aliança importante que ele fez com o pai dela. Você não me ataca e nós vamos viver em paz, tá bom? Então foi uma aliança política. E a Bíblia não fala que foi por amor. Não fala. Depois veio Naamá, que está em 1 Reis 11, de 1 a 2. Naamá, essa é notável. Eu ainda escrevi aqui, é notável por ela ser a única esposa mencionada pelo nome. Porque a filha do Faraó, ninguém sabe o nome dela. Mas essa Naamá era uma amonita. E a Bíblia descreve o nome dela. E ela é a única que a Bíblia cita que é mãe de um filho dele, o Roboão. Ô, gente, se ele teve caso com 1000 mulheres, quantos filhos no mínimo ele tinha que ter? Vocês nunca pensaram nisso? Certo. Ela era notável por ser a única esposa mencionada pelo nome na Bíblia. Salomão acabou tendo um herdeiro com ela, né? Roboão. Ela era de Amon, por isso que ela era uma amonita, uma nação estrangeira inimiga de Israel. Estrangeiros, inimigos, outra aliança política. Estão entendendo, igreja? E os amonitas eram fera. As meninas lá da cidade de Amon eram feras para tirar os homens de Deus do caminho. Por quê? Porque elas tinham convicção nos deuses que elas serviam. Então elas acabavam atraindo os homens a seguir a mesma religião que elas tinham. E Deus falou o que para Salomão, vocês lembram? 1 Reis, vamos abrir agora, no livro 1, 1 Reis 1, e vamos ler de 1 a 4. Vou falar da primeira mulher de Salomão, mas que não pôde ser a sua esposa. Vou ler na tradução Ara, 1 Reis, de 1 a 4. Sendo o rei Davi já velho, quem que é Davi, igreja? O pai de Salomão. Sendo o rei Davi já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém ele não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procura-se para o rei nosso senhor uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Procuraram, pois, por todos os limites de
Fique bem certo, Israel. Uma jovem formosa. E acharam quem, igreja? Abisag, sunamita. E a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa. Cuidava do rei e o servia. Como que termina essa passagem? Porém, o rei não a possuiu. Então essa jovem, ela passou a ser esposa do rei, ou concubina do rei, ou fazia parte do harém do rei, mas ela nunca teve nada com o rei, certo? No livro de Cântico, na minha Bíblia, algumas Bíblias é Cântico dos Cânticos, aqui na minha Bíblia fala Cântico. No livro de Cântico, é frequentemente interpretado como um poema de amor entre Salomão e uma mulher. Só que a Bíblia aqui em 1 Reis está chamando ela de sunamita, certo? Só que em Cântico ela tem o nome de Sulamita, L por M. E as pessoas pensam que são duas pessoas diferentes, mas não são, gente. Aqui na passagem de Cântico, ela é identificada como a Sulamita. E algumas interpretações sugerem que essa mulher seria Abisag, a sunamita, que cuidou do seu pai Davi na velhice. E que Salomão teria amado profundamente e dedicado os seus versos mais bonitos. A Bíblia não relata que ele casou com ela ou teve filhos com ela. Não achei, a Bíblia não fala. E Sulamita e Sunamita são a mesma pessoa. Principalmente aqui nesse contexto que refere a essa mulher. Mas por que a diferença de nomes? Sulamita significa no hebraico Shulamit, que pode significar mulher de Jerusalém, a perfeita, a pacífica. E é o termo usado no livro poético de Cântico dos Cânticos para se referir à amada do rei, a figura central da história de amor de Salomão. E sunamita, o que seria? É apenas um termo que indica que a mulher veio de Sunem. Quem nasceu em Ouro Fino? Ourofinense. Quem é de Sunem, se for mulher, sunamita. Mas é aí que acontece o problema. Salomão se apaixona por uma mulher que não podia ser dele. Por quê? Porque ela fazia parte do harém do pai. Mas quando o pai morre, Salomão já era rei. Mas Salomão não é o primeiro filho de Davi. Então, para ser rei, teria que ser o primeiro filho, né? Vocês lembram o nome do menino que cresceu e ficou um folgado? Adonias. Adonias queria ser rei, ele foi reivindicar. Chegou lá, arrumou o maior problema e não conseguiu o reinado, porque Deus escolheu Salomão. Irmãos, vocês podem ser primeiro em qualquer coisa, mas se você não for o primeiro no coração de Deus, Deus não te escolhe. Não te escolhe. Não é porque você é só filho. Adonias também era. Mas você tem que ter comunhão com Deus, você tem que estar na presença de Deus. Você tem que fazer por merecer. E aqui começa o problema. Salomão já é rei. Gente, Salomão se apaixonou por essa menina com provavelmente uns 15 anos. E foi um amor, uma paixão avassaladora. Só que depois que ele é ungido, elevado a rei, a mãe dele, a Betseba, ela era lá a primeira dama, vamos dizer assim, a mãe do rei, né? Aí Adonias, depois que o pai morre, Adonias chega para Betseba e pede para ela: teria como você interceder por mim diante do rei? Você acha que Adonias gostava do irmão, igreja? No ponto de vista de Adonias, quem deveria ser o rei era ele.
Mas no ponto de vista de Deus, no ponto de vista de Deus, se Ele quiser te elevar da noite para o dia, Ele te eleva. Se Ele quiser tirar você de um lugar e colocar no outro, você confia nele, principalmente se você tiver um propósito, tiver uma palavra. Como o bispo pregou domingo, né? Tremendo. Nós não temos uma missão apenas, nós temos um propósito. Para uma missão você vai precisar buscar a Deus por várias palavras, mas quando você tem um propósito, basta uma. Amém? Vocês estão aí, igreja, pelo amor de Deus? Acordou, aleluia. Agora vocês vão entender. Aí, esse Adonias aqui, depois da morte de Davi, vai lá para Betseba, e sabe qual foi o pedido que ele fez para o rei? Eu quero casar com o amor da sua vida. Não foi com essas palavras, mas as palavras dele foi: eu quero solicitar que Abisaque seja minha esposa. Você tem noção, Fernando Oliveira Martins? Se eu tivesse você apaixonado por mim, e podendo casar comigo, é claro. Vem um dos teus irmãos e fala: você não vai casar, ela vai casar comigo? Misericórdia. Oi? Espada afiada, isso aí. E nós temos Costa Larga, tem o Elcio aqui, que você dá cobertura, né, Elcio? E o Ivan também, que tira nós da cadeia, né, Ivan? Vocês estão entendendo o rolo que esse Adonias aprontou? Mas no fundo, o que o Adonias queria? Considerando esse pedido, se Salomão considerasse esse pedido, seria uma tentativa de Adonias reivindicar o trono. Foi por isso que ele mandou fazer o quê com o próprio irmão? Ele chamou Benaia e falou para ele: pois esse rapaz não sossega de me perseguir. E inimigos, igreja, naquela época, morriam. Hoje continuam morrendo. Só que hoje nós sabemos que quem está por detrás dos nossos inimigos carnais, né? É o diabo. Então você não precisa orar e pedir para Deus fazer vingança, Deus já sabe. Você só fala para Deus dar ordem aos anjos para amarrar o demônio dessas pessoas que ficam contra vocês, só isso. Mas nesse caso aqui, Salomão falou para a mãe dele: uai, por que você não me dá o meu trono para ele? Porque só isso que te falta pedir. Você tem noção do que você veio pedir para mim? Você devia ter calado a boca de Adonias, porque esse pedido que ele fez significa uma coisa, igreja. Significa que ele estava querendo o trono do pai. Se o pai não tivesse vivo, seria a mesma coisa: matem o meu pai para que o trono fique comigo. Então ele sabia que de uma maneira ou outra, ele queria o trono de Salomão, e era legítimo o pedido, por ele ser o primeiro filho. Então Adonias foi morto, decapitado, por um dos soldados do rei Salomão. E quem era Adonias, igreja? Meio-irmão de Salomão. Misericórdia. Salomão entendeu um pedido como um ato de traição, porque naquela época casar-se com uma das concubinas ou esposa do rei anterior era visto como um passo para reivindicar o trono ou legitimar uma tentativa de golpe. Por que Salomão não ficou com a Sulamita? Se ele foi eleito, se ele foi colocado como rei antes do pai morrer? Porque de uma certa maneira ele estava pedindo o trono de quem? E isso desejando para ele o quê? A morte. Esse é um ponto de vista meu, estudando. Eu tenho certeza que Salomão não ficou com ela, porque não é dito na Bíblia que ela foi esposa dele. Ele poderia ter citado isso em Cânticos, e também não fala se tiveram filhos. Mas o fato que por causa de um pedido que poderia caracterizar a legitimidade de se pedir o trono, uau! Então, eu penso que existe duas razões para o rei Salomão ter se envolvido com 1000 mulheres.
Vou explicar para vocês aqui a razão, e a segunda razão eu vou incluir todos nós. Amém? A primeira razão foram as alianças políticas. Naquela época, reis frequentemente se casavam com filhos de governantes estrangeiros, como forma de selar acordo de paz e aliança. Mas a lei de Deus proibia tais uniões, pois essas mulheres introduziriam a adoração a deuses pagãos, desviando o coração de Salomão da fidelidade de Deus. Portanto, a razão pela qual ele não ficou exclusivamente com a Sulamita, ou com qualquer outra mulher, foi a sua própria decisão em desobedecer às escolhas que priorizavam alianças políticas e prazeres pessoais. Eu vou ter paz com vocês e vocês terão comigo. E como forma de selar isso, se você tiver uma filha, eu caso com ela. E por aí o homem foi casando, né, igreja? Misericórdia, né? Salomão, então, teve um afastamento espiritual. E como ele lamentou sobre isso mais tarde no livro de Eclesiastes. A Sulamita representa o ideal de amor puro e recíproco que ele buscou, mas a sua vida de transgressão não permitiu que ele fosse feliz no amor. Misericórdia, né? Agora, coloque Eclesiastes 7, versículo 16, por favor. Talvez você nunca tenha entendido esse versículo. Hoje Deus descortinou para mim. Tem pessoas que justificam seus pecados partindo desse versículo. Eu já peguei várias pessoas que me citaram esse versículo quando eu exortava a pessoa em relação ao pecado dela. Foram mulheres. Olha lá, Eclesiastes 7,16. Não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruiria a ti mesmo. Misericórdia quer dizer que se eu for justa demais ou sábia demais, eu vou acabar comigo mesmo? Oh, gente, não tem outra maneira de interpretar essa palavra, é isso daí que está escrito. E eu agora entendo que a sabedoria humana, em sua sabedoria humana, fazer alianças faria de Salomão o quê? Um grande rei, o melhor, o maior. Então, o que está escrito na Bíblia em relação a Salomão? Que antes dele nem depois dele haverá um rei tão sábio e tão rico. Mas isso não precisou de sabedoria humana, isso foi uma palavra liberada de Deus para ele. Ele não precisava fazer nada, ele não precisava fazer nenhuma aliança política, ele não precisava fazer nada, porque ele já tinha garantia que ele seria. Então ele sabe, eu dancei, eu fui demasiadamente sábio. E por eu ter sido demasiadamente sábio, eu acabei com a minha própria vida. Porque na minha sabedoria, as alianças que eu fazia, o que me dariam o quê? Paz. E não precisava disso. Aí o que significa ser demasiadamente sábio? Pega isso para vocês, porque eu peguei para mim. Refere-se a um excesso. Refere-se a um exagero na busca de ser sábio, na busca ou exibição de sabedoria, o que pode levar a um desequilíbrio, autodestruição e o pior de tudo, né? Arrogância. Você conhece a pessoa quando ela é muito arrogante porque ela se acha. Vocês não concordam? E nós temos que sempre estar vigiando, olhando para dentro de nós mesmos, para nos ver, para nos perceber se nós nos achamos o tal. Salomão falou, me perdi. E hoje eu fiquei pensando, meu Deus, ele já tinha tudo isso, não precisava fazer nada disso. Ele poderia ter tido o grande amor da vida dele, porque se ele já era ungido rei, ele poderia ter solicitado
a sulamita? Se o outro solicitou, então por que tinha uma brecha na lei? Misericórdia, né? Segunda razão, pelo meu ponto de vista, o porquê que Salomão teve 1000 mulheres. 1000. Agora, eu incluo a todos, porque o que o Salomão fez foi puramente a humanidade, né? Foi deixar a alma dele falar muito, né? E desde que eu entrei para Sara Nossa Terra, eu sempre lembro da Bispa Ana, dizendo assim, a nossa alma é burra. Eu falei, mas como é que Deus pode ter feito alguma coisa que não é bom? Aí, quando eu descobri que quem manda na minha alma sou eu e quem manda na sua é você, então, de fato, eu entendo que a minha alma pode ser burra. Se você não entender isso, você pode estar demasiadamente sábio. Porque ela vai fazer você fazer um monte de bobagem. Misericórdia, né? Então, vamos lá. A segunda razão. Repetimos não porque queremos sofrer. Repete isso. Repetimos não porque queremos sofrer, mas porque o nosso inconsciente insiste em tentar encontrar o final diferente para a mesma história. Mil vezes Salomão tentou. Não é 1001 não, porque Sulamita não foi dele. 1000 vezes ele tentou, 1000 vezes ele repetiu colocar um ponto final naquilo que a sabedoria dele mesmo o colocou. Vamos ler. 1 Reis, capítulo 8, 1 e 2. Amor é um ato de repetição, igreja. Freud fala isso. Amor é um ato de repetição, vocês vão entender. 1 Reis 8, 1 e 2 diz: Ora, Primeira Reis 8, 1 e 2. Mas parece que está diferente aqui. Deixa eu ver se é a tradução. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Acha aí para mim, Tiago, que eu coloquei errado aqui. Salomão, espera aí. Vou ler um pouquinho, você tenta achar aí, Tiago. Alguém coloca aí na internet aí para mim, por favor, que eu coloquei o endereço errado, isso acontece. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias. Achou? 11. Não, depois eu arrumo, pode deixar. Então, 1 Reis 11, 1 e 2. Vamos de novo. Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não caseis com ela, nem casem elas convosco, pois vos perverteriam o coração para seguirdes aos seus deuses. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: não casei com elas, nem case elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. Mas a estas se apegou Salomão. Como é que pode amar 1000 mulheres? Isso não é amor, igreja. Como é que um homem pode falar para 1000 mulheres se ele já nem lembra da cara da primeira, da segunda, porque um ano é pouco para ele ver todas?
Como que pode? É uma coisa, um raciocínio óbvio, lógico. Ele se apegou a elas por amor. Então nós repetimos não porque queremos sofrer, mas porque o inconsciente insiste em tentar encontrar um final diferente para a mesma história. O que é isso, pastora? O amor é um ato de repetição. Apesar de ter experimentado esse tipo de amor, Salomão pode ter buscado em outras mulheres uma tentativa de preencher um vazio, uma insatisfação interna. E isso pode estar refletindo a luta de muitos aqui essa noite. Ou pode ter refletido sua luta no passado. Misericórdia. A luta humana comum de buscar satisfação em fontes externas, quando a plenitude verdadeira é encontrada em um relacionamento profundo, espiritual, com Deus e consigo mesmo. Se você não se amar, você não vai amar ninguém. Salomão não se amava, não tenho dúvidas. Se você não gostar da sua companhia, você sempre vai se achar que você está sozinha. Você sempre vai achar que está sozinho. É por isso que se o marido não chega, você fica lá, murmurando. Por isso que se a sua esposa sai um pouquinho, você fica lá murmurando. Porque na verdade você não gosta de ficar com você mesmo. Porque embora seja uma só carne, cada um é um. Vocês concordam, gente? Cada um é um. Misericórdia. Meu Deus. Então vamos ao tema da palavra. Vocês lembram qual é o tema da palavra? Por que desejamos tanto quem nos menospreza? Por que desejamos tanto quem nos faz mal? Você não se apaixona por quem você ama. Isso aqui é ciência, é comprovado. Você não se apaixona por quem você ama. Você se apaixona por outro motivo. E quando você descobre o motivo, se você descobrir, né, o motivo, você vai pensar 2 vezes antes de começar a falar, eu te amo para qualquer pessoa. Você não é qualquer pessoa e eu te amo. Pessoas, olha só, pessoas trocam casamentos, relacionamentos genuínos, relacionamentos abençoados por Deus, por aquilo que o outro, por aquilo que está fora, por aquilo que está no outro, que desperta dentro do seu coração. Vou ler de novo. Pessoas trocam casamentos, relacionamentos genuínos, abençoados por Deus, por aquilo que o outro está despertando em seu coração. Por isso o amor é um ato de repetição. Você não se apaixona por alguém novo. Você reencontra no outro algo antigo. Pode agarrar os seus maridos aí mesmo, que o problema acho que não é com vocês, não. Talvez seja com quem está ouvindo pelo YouTube, pode ser alguma decisão errada que está querendo tomar, mas se você casou, boneca, se você casou, lindão, é essa daí, não tem outra. Amém? Não estou dando base bíblica para ninguém separar aqui não, está amarrado em nome de Jesus. Então vamos lá. O amor é um ato de repetição. Porque você não se apaixona por alguém novo. E isso pode explicar por que às vezes passa no seu coração em separar. Há casos de separação que não tem como, tem que ter, porque uma das partes não vai. Conversa, desconversa, conversa, desconversa, não. Não estou, pelo amor de Deus, apontando ninguém. Mas deveria ser, né? Então você não se apaixona por alguém novo. Você sempre vai reencontrar no outro algo antigo. O desejo de fato não é pelo outro, mas sim pelo que o atual está despertando em você. Cuidado, cuidado.
Quando você sente essa paixão que parece um fogo incontrolável, o que está acontecendo é muito simples. O seu inconsciente reconheceu uma ferida, e ele tenta, o seu inconsciente, ele tenta curar você, fazendo você encontrar o mesmo tipo de pessoa que te feriu, na atual ou no atual que está despertando coisas antigas em você. Misericórdia. A mesma pessoa que te machucou lá atrás, volta, e o seu inconsciente querendo dar um ponto final, seu inconsciente, gente, presta atenção, o seu inconsciente querendo dar um final feliz para esta história, ele faz repetir aquilo que já te machucou. Estão entendendo mais ou menos? Aquilo que te machucou lá atrás. Por isso que você se atrai por quem te rejeita. Por isso você insiste em relações que te machucam demais. Porque o teu inconsciente acredita que desta vez vai dar certo. Meu Deus do céu. Só querendo aceitação. Se o arroz não sai legal, naquela época já era motivo para abrir a porta e jogar a mulher ao vento. Hoje já não pode mais jogar a mulher ao vento, porque é a mulher que joga o homem na tempestade. E isso eu estou, nota 1000 para as mulheres. As tontas lá achando tudo que ia morar lá na torre do rei, nem viu o rei. Que não tinha nada, era com elas. O negócio do rei não era com as mulheres, era com ele. Misericórdia, né? Eu ia cobrar uns R$1.000, Ivan. Aqui na nossa região, R$1.000 é uma Ana Beatriz da vida. Só para ajudar esse Salomão aí. Mas é difícil ajudar quem é soberbo, né? É difícil. Então, aquilo que você não traz para a sua consciência, volta para a sua vida e você chama isso de destino. Por quê? Na teoria de Freud, não existe subconsciente, sim inconsciente. O nosso consciente é o único que formula ideias e pensamentos. Tudo aquilo que você reprime, que você esconde, que você não quer resolver, que você desiste ou finge que não vê, vai lá para o seu inconsciente. No inconsciente não se gera pensamentos e nem ideias, portanto, não se tem lembranças do passado. Então, você está achando que foi o seu namoradinho ou namoradinha de 8, 5 anos atrás? Esquece, porque esses ainda têm lembrança. Mas aquilo que você reprimiu quando você era criança, aquilo que você reprime, a dor congela. Então, você resolve problemas atuais com dores antigas. No consciente, você gera pensamento, e você só pode perceber, você só pode controlar se você pensar sobre. Se você não pensar sobre, não tem como você perceber. Portanto, seu inconsciente, mesmo você estando dormindo, vai trabalhar por você, vai colocar você na frente de uma outra pessoa que seja muito igual àquela que te machucou, que te rejeitou, só para dar um ponto final feliz. Mas ele quebrou a cara 1000 vezes. Sabe por que eu acho isso? Porque a Bíblia diz que Salomão só teve 3 filhos. Ah, não é possível. Pelo menos, jogando baixo, se tivesse esterilidade ali, 800 filhos. Pelo menos. Gente, eu não estou falando que ele não teve. A Bíblia que não fala. Porque nós sabemos até que aquela rainha, né? A rainha... Vocês lembram dela? Amigona nossa, a rainha de Sabá, ela foi lá. E no Talmud, nós sabemos que ela teve um filho, tem até o nome, mas a Bíblia não fala, então a gente não cita. Mas a Bíblia fala que apenas 3, o nome deles são Roboão, deixa eu ver o nome da menina, Tafate
e Basmate. Só um varão. Imagina isso para os judeus, que vergonha. Hoje a gente fica sabendo que a menina ama, mas naquela época não era assim. Não era. Então, gente, tadinho do Salomão, né? Misericórdia. Aquilo que você não traz para a sua consciência, volta para a sua vida e você vai a chamar de destino. Estou fadado a morrer solteiro. Não tem homem que sirva. Estou fadada a ficar solteira. Mentira! Você que está reprimindo alguma coisa errada aí e não tem lembrança. Você só vai ter lembrança o dia que você elaborar, o dia que você ressignificar. E como é que eu faço isso, pastora? Outra conversa. Temos que pensar sobre, né? Enquanto essa ferida ainda estiver escondida, você vai continuar chamando de amor, o que é, na verdade, uma tentativa de reparação psíquica. E o eu te amo vira um pedido inconsciente de, por favor, me veja. Por favor, me veja só dessa vez. Por favor, cuida de mim. Pelo amor de Deus, me proteja. Eu estou falando para homem e para mulher. Por favor, não me abandone. Isso é muito sério, igreja. Por que você escolhe pessoas que te ferem? E não é só no amor, não. São nos amigos, amigas também. A escolha é sua. Não, é meu destino, né? Eu só atraio gente ruim. Isso você falou certo, você que atrai. Mas não é porque as pessoas são ruins. É porque você está buscando a sua ferida, seu inconsciente fala, lá, ferida, de novo, pá! Joga lá no campo dos pensamentos e você fala, desta vez eu ponho um ponto final. Aí você vai, de repente, está andando em círculo, repetindo as mesmas coisas. Então, por que você escolhe pessoas que te ferem? Porque lá no mais íntimo do seu ser, você ainda está tentando dar um final feliz para aquilo que você não acabou muito bem. Por isso você repete o que você já deveria ter sido, que já deveria ter sido resolvido na sua vida. Isso é uma maneira de você tentar resolver o que você não conseguiu resolver lá atrás. Prefere separar em vez de entender, em vez de resolver. Prefere ficar brigada, em vez de perdoar, em vez de... Essa necessidade que você tem de falar na hora do culto, sabe o que é? O teu inconsciente proibindo de você jogar no seu consciente os seus pensamentos. Porque assim você não pensa, você não olha para você. Prefere separar em vez de entender. Aí você chama de amor, o que é um eco de uma ferida antiga, pedindo para ser curada. E quando você entende isso, tudo muda. Muda a sua forma de amar, muda a sua forma de escolher, até de se proteger. Repitam isso, por favor. Ninguém se apaixona por acaso. Paixão não é amor, hein, igreja? Paixão não é amor. Existe um padrão emocional que te puxa para a história, que aparecem novas, mas segue sempre o mesmo roteiro interno. Seu inconsciente. Você não estava em busca de romance. Você está buscando reparação. Você busca fechar um capítulo que nunca foi encerrado. Misericórdia, né? Misericórdia. Portanto, quanto mais velho, pior é, né? Se os novinhos aí, apesar que não tem tantos hoje aqui, né? Eles vão olhar e falar, nossa, ainda bem que eu apaixonei por uma e até agora está dando certo. Né, Vitória? Misericórdia.
é aí que a maioria das pessoas se perde. Confunde intensidade com conexão. Confunde dor com destino. Confunde paixão com o velho desejo infantil de finalmente ser aceita, de finalmente ser visto. Está querendo acabar, às vezes, com um casamento, porque não se sente valorizada. Está querendo acabar com o casamento porque não se sente valorizado. Está amarrado, igreja, está amarrado, em nome de Jesus. Misericórdia. Oh, meu Deus. Você está confundindo dor com destino, paixão com desejo de ser amparado ou amparado, protegida, protegido. Quando você começa a enxergar, perceber esse movimento oculto, o jogo vira. O amor deixa de ser um lugar de repetição e começa a ser um espaço de consciência. Porque só quem entende a sua própria história vai conseguir criar relações autênticas. Misericórdia, né? Então, se você não está casado aqui essa noite, Deus tem uma relação autêntica para você. Amém? Deus tem uma relação autêntica para você. E qual que foi a conclusão de Salomão? Quero convidá-los a ficar de pé, por favor. A conclusão do rei Salomão está escrito bem no final do livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler do 13 ao 14. Olha só, a conclusão de Salomão está bem no finalzinho. Após uma longa e muitas vezes cínica, eu acho ele um pouco cínico em algumas coisas, uma cínica exploração de vários aspectos da vida dele, ele analisou a riqueza, ele analisou a sabedoria, ele analisou os prazeres, aí ele chega a uma conclusão. E mesmo assim ele quer ser sábio, ele quer ainda aconselhar, tendo quebrado a cara 1000 vezes. Mas vamos lá, Eclesiastes 12, do 13 ao 14. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. Mesma tradução ali. De tudo que se tem ouvido, a suma é. Qual é a suma? Qual é o resumo, igreja? Isso mesmo. Continuem. Ele voltou ao princípio. Ele reconheceu aonde ele errou. Ele voltou à gênesis do problema dele. E qual foi o princípio, qual foi o erro de Salomão? Desobedecer a Deus. Deus me avisou. Deus me falou. Poxa, mas ele esqueceu durante quantos anos? Mas as coisas estavam dando certo. Então, de tudo que se tem ouvido, o resumo, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos. Porque isso é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer o juízo todas as obras. Até que as que estão escondidas, que sejam boas ou más. Coloca novamente, por favor, Eclesiastes 7, 28. Como que ele inicia esse versículo? Juízo que ainda... Juízo que eu estou procurando, mas eu ainda não achei. Volta, por favor. Eclesiastes 12. Coloca o 14. Acredito que está bem no finalzinho. Porque Deus há de trazer juízo. Então não adianta ser sábio, meu irmão. Não adianta ser estudado. Não adianta estudar ou deixar de estudar. Não adianta buscar a sabedoria. A sabedoria que o Senhor, eu penso nessa noite, que Ele quer nos dar é para buscar a sua própria palavra e entendê-la.
Porque lá ele diz que ele procurou o juízo e não encontrou. Como que o homem daquele não encontrou? Sendo o homem mais sábio do mundo. Porque Deus há de trazer o juízo. Todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. O que Salomão reconheceu? O que eu e você precisamos reconhecer essa noite? A nossa dependência no Senhor. Temer a Deus é só o princípio da sabedoria. O que passa disso é ser demasiadamente sábio. Rei Salomão está dizendo aqui: Deus me avisou, me orientou o que eu deveria fazer e eu não fiz. E por causa das alianças políticas e buscar ter paz com as nações vizinhas, eu tomei decisões baseadas na minha própria sabedoria e não confiei no Senhor. Mas sabe qual é a palavra de Deus para nós? Essa foi para Salomão. Eu não sou Salomão, nem Salomé. Vocês também não são. E a palavra de Deus para nós essa noite está em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha bem, arregala bem os seus olhos. Porque não importa o início do que você está começando ou recomeçando. Começar não é difícil, recomeçar exige mais. Exige muito mais. Isso é a palavra de Deus para nós essa noite. Amém? Ela não deve apartar do teu espírito. Ela não deve apartar do seu coração. Não importa o que você vai sofrer, já sofreu, guarda isso no seu coração. Confia no Senhor de todo o teu coração. E não te apoies no teu próprio. É por isso que estamos na igreja. É por isso que estamos na igreja. E eu tenho a convicção que quando uma pessoa pega o microfone, uma pessoa que tem zelo pela palavra, que tem zelo com Deus, que tem uma vida com Deus, fala o que Deus quer no altar, não o que a pessoa quer. E o Senhor está dizendo para nós essa noite: confia em mim. Confiemos então no Senhor de todo o nosso coração. E não vamos nos apoiar no nosso próprio entendimento. Seu entendimento tem dor. Seu entendimento está doido para colocar um ponto final, um ponto melhor, um final melhor para aquilo que você sofreu. Não vai conseguir. O que você sofreu, sofreu. Escolha uma nova pessoa. Recomece sua vida. E você que está casado, você que já está noivo, você que já tem um relacionamento firme, em nome de Jesus, consagre-se todos os dias, Deus. Isso é santidade. Coloque seu relacionamento, olha que belezinha o casal lá atrás de mão dada. Coloque seu relacionamento em consagração a Deus e não deixe o teu entendimento acabar com o teu casamento, porque não é o diabo, igreja, não essa noite pelo contexto, e não é o Senhor, é você mesmo. Você tem algo mal resolvido lá atrás, e na sua vida você foi encontrando pessoas iguais ou piores. Por quê? É o tema aqui, ó. Porque você ama ser menosprezada. Você ama ser menosprezado. Misericórdia, eu não quero isso. Então, em nome de Jesus, pense sobre isso. Pensar sobre é elaborar. Pensar sobre o quê? O que já aconteceu de errado na sua vida? Eu não prefiro não pensar. Pois é, quando você desiste de resolver um problema, você reprime a ideia. E uma ideia reprimida é uma dor eternizada. Você sempre vai sofrer por aquilo. Aí passa por um problema hoje, uma frustração hoje, descongela aquela dor, mas hoje tem outra dor.
Aí descongelar daquela com a dor atual, não dá conta. Separa, tira a vida, faz compra, gasta dinheiro, dá o nome para fazer empréstimo no seu nome, dá o seu nome para outra pessoa fazer empréstimo para você provar para a pessoa que você ama. Sendo que pessoas assim manipulam. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te apoie no teu próprio entendimento. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Reconhece-o. Reconhecer quem, igreja? Deus em todos os teus caminhos. E Ele vai endireitar tuas veredas. Nossa! Então tem um recomeço para mim? Tem. Então tem como continuar com o meu casamento que está por um fio? Tem! Você só tem que reconhecer Deus nos seus caminhos. E é Ele que vai endireitar, porque nem para endireitar nós sabemos. Senão Ele teria falado assim, ó, me reconhece nos teus caminhos, eu vou te ajudar e você vai endireitar teu caminho. Nem isso nós conseguimos. Esse versículo fala sobre confiar em Deus e não se apoiar na sua própria compreensão das coisas. Pode ser aplicada à situação, sugerindo que às vezes desejamos coisas ou reconhecimento de pessoas de uma maneira que não está alinhado com a vontade de Deus. E isso pode levar a sentimentos de menosprezo, de insatisfação, quando não recebemos o que esperamos. É assim que você acaba com uma vida de repetições. Quando você entende que você já é amado. Quando você entende que você já é o quê? Protegido, amparado. Quando você é amparado por um Pai que te ama. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora. E eu vou ler novamente. Vai chegar um momento que eu vou falar. Que você entenda. A hora que eu falar que você entenda, eu fizer silêncio. Fala só você e Deus a sua dor. Dor não é situação. Quando vai para o inconsciente, não tem lembrança de situação. Só tem a dor que foi congelada. E dor é emoção. É sentimento. O que te dói essa noite, meu irmão? O que te dói essa noite, minha irmã? É assim que você acaba com uma vida de repetições. Quando você entende que já é amada, amado. Quando você entende que você já é respeitado. Você não me respeita. Para de falar isso. Quando você já é respeitada. Quando você entende que você já é amparada, amparado. Quando você entende que você é o seu Pai que te ama, que vai satisfazer essa sua necessidade. Não vai ser o seu companheiro e nem companheira. Coloca a mão no seu coração agora. E esse é o momento que eu vou pedir para você orar por você mesmo. Será que caiu a ficha? O quão enganoso tem sido seu coração? O quão enganoso tem sido seus pensamentos? Você não é os seus pensamentos, você é a sua consciência. Deus não vai falar nos seus pensamentos. Deus vai falar na sua consciência, que é seu espírito. Enquanto a unção está neste lugar, eu tenho certeza que Deus, não são os anjos, eu sempre falo que são os anjos, mas Deus está neste lugar, andando e ungindo você, de
tão especial que você é para o Senhor. Eu poderia descer, mas quem sou eu? Eu não sou digno. Deus é, porque você é uma obra-prima dele e não te quer sofrendo mais. Deixa ele ungir você, deixa ele te ajudar, deixa ele endireitar as suas veredas. Isso quer dizer que algumas decisões você não vai nem precisar tomar, porque Deus vai trazer para você. O que queres que eu te faça, Salomão? Senhor, eu sou um menino, eu não sei como governar. Porque você não me pediu ouro, não me pediu mulheres. Nem antes nem depois de você haverá um rei tão sábio e tão rico. Por você ter me pedido apenas sabedoria. Mal ele sabia que se ele não pedisse, ele também teria. Então peça a Deus agora, como é que você quer recomeçar? Porque Deus quer devolver para você aquilo que você ainda não pôde sentir. De tão machucada que você está, de tão machucado que você está. Tem casamentos aqui que precisam ser realinhados com Deus. Você não confia mais. Acabou a admiração, acabou o respeito. Há outras pessoas aqui, viúvas, que falam: meu Deus, acabou. Não acabou. Você pode recomeçar. Mas a decisão é sua, sabendo que no Senhor você não está sozinho, sozinha. Há pessoas aqui que vão iniciar uma vida. Inicie! Esse é o seu ano. Esse é o ano que o Senhor está preparando todas as coisas. Ah, você pediu um sinal. E o sinal é as coisas que o Senhor já tem preparado. Aleluia. Peça. Peça, peça. Aí eu tenho medo que Salomão pediu sabedoria e acabou se dando mal. Peça, mas confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o. Eu sei que foi o Senhor que fez isso por mim. Eu sei que foi o Senhor que me ajudou a resolver isso. E eu sei que é o Senhor que vai me ajudar a terminar aquilo que eu iniciei. E eu sei, eu reconheço em todos os meus caminhos. E eu sei que Ele vai endireitar as minhas veredas. Senhor, a data explodiu. Saiu do meu controle. Não. Só reconhece o Senhor em todo o seu caminho. Porque não importa se o diabo tentou, se pessoas intentaram. Não, não, não. Tudo pertence a Ele. Não tem nada de errado, não. É o Senhor. É o Senhor. E se você reconhece o Senhor em todos os seus caminhos, olha para cima agora e dá a melhor salva de palmas para Ele. Glória a Deus. Não sai daqui prometendo nada para ninguém não, viu? A partir de agora eu vou te fazer feliz. Você não consegue fazer ninguém feliz a não ser a si mesmo. Se você é feliz, você faz o outro feliz. Não é o outro que te faz feliz. Não é. É você. Se você sente que tem um pai que te ama e te guarda. Só a graça, irmãos. Não precisamos de mais nada. Amém? Você sabe que Deus vai dar uma nova oportunidade, né? Então fala isso para você. Eu terei uma nova oportunidade. A sua filha acabou de nascer. Parabéns, Elisa. Você imagina você como pai, o que você quer para essa menina? Aquela coisa mais linda. Um sonho que Deus realizou. Agora,
Partindo disso, dá para entender o que Deus quer realizar na nossa vida. Gente, Ele me ama. Sabia disso? Ele olha para mim e fala, minha obra-prima. E não adianta olhar com ciúmes, Michele, porque Ele fala. Imagina o que Ele fala para Michele, imagina o que Ele fala para você, minhas irmãs. Imagina. Então vamos sair daqui em paz, conosco mesmo. Vamos fechar ciclos. Não tem que colocar ponto final naquilo que já acabou. Já acabou. Agora é para frente. Amém? Que Deus abençoe vocês. Que essa palavra frutifique dentro de vocês. Que vocês tenham a melhor semana da vida de vocês. Para a glória e louvor do Senhor. Amém? Vão com Deus. Deus os abençoe em nome de Jesus.